Sou André Caldeira, confira a seguir um trecho de mais uma conversa com propósito, dessa vez com Jorge Hölzel, que é o facilitador de direção e acionista da Merkur. E falando em eco, eu também fiz uma reflexão pensando no ego do empresário capitalista e o contraponto do eco, né? Sair do egocêntrico para o ecocêntrico. E aí me lembrei, Jorge, trazendo o tema da sustentabilidade, daquele livro Como Ser um Bom Ancestral, já mencionei em outras conversas com propósito aqui com outros convidados, do Roman Czarnik, e ele traz duas frases que, quando eu estava lendo sobre esse seu posicionamento e sobre o propósito e as ações da Merkur, essas duas frases voltaram com força na minha cabeça e também no meu coração. A primeira delas é de um cara chamado Drew Dellinger, que eu nem sei quem é, mas olha só o que ele diz. São 3h23 da madrugada e não consigo dormir porque meus tetranetos me perguntam nos meus sonhos: o que você fez enquanto a Terra estava se desfazendo? E a segunda é o provérbio Apache, que diz: não herdamos a terra de nossos antepassados. Nós a tomamos emprestada de nossos filhos. Então são duas frases muito lindas e muito fortes, sabe? Que me marcaram profundamente quando eu li Como Ser um Bom Ancestral. E eu queria fazer um gancho dessas duas frases para te ouvir, porque a Merkur tem um profundo compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Alguns exemplos, né? Vocês adquirem parte da borracha consumida dos produtos lá das reservas extrativistas no Pará, como parte do projeto Borracha Nativa, e obviamente com isso vocês querem incentivar a proteção dos meios de vida e cultura das populações tradicionais. Desde 2015 vocês são uma empresa carbono zero, ou seja, para cada tonelada de CO2 equivalente são plantadas árvores. Vocês têm a borracha Lado B, que eu achei super bacana, que é um produto, né? Feito a partir de cinza de cascas de arroz. Então, quase 50% de matéria-prima renovável, enquanto que outros concorrentes são apenas 12%, 13%. Ou as bolsas térmicas naturais feitas de algodão reciclado, ou a partir de caroços de açaí da palmeira jussara. Então, são coisas muito inspiradoras, que a gente não vê tanto quanto gostaria. Eu queria que você falasse um pouco, não tanto sobre a política da Merkur, mas dentro da posição de influência e de liderança que você tem na empresa, qual foi a sua maior experiência pessoal de comunhão com a natureza que realimenta até hoje o seu compromisso como empresário e em nome da empresa com o tema da sustentabilidade? Eu diria que um dos marcos assim que me pegou bastante foi a primeira vez que eu fui para a Amazônia para conhecer esses locais onde a gente está comprando a borracha natural lá dos seringueiros, né, das aldeias indígenas, dos ribeirinhos, do rio Xingu, do rio Iriri, enfim. Essa primeira viagem, se eu não me engano, foi em 2013 que eu fui a primeira vez. Já foi muitas vezes? Eu já fui 5 vezes. Uhum. Né? 5 vezes. E eu gostaria de ter ido mais. Depois da pandemia eu parei, né? Mas eu já estou com a mochila pronta para ir de novo. Tô louco para ir de novo, né? Porque para mim é o meu momento de férias, né? É muito interessante. Você voa até Altamira, que já é uma epopeia aqui no Brasil, né? Chegar em Altamira. E aí depois você pega um barco com motor de popa, né, e anda por 2 dias para chegar na localidade que você quer chegar lá de barco, né, e dorme em rede. Então é um momento de vivenciar uma vida completamente diferente. Você começa a perceber que a vida na cidade não tem absolutamente nada a ver com a vida lá na floresta, né? E como é que você consegue fazer com que aquilo que você faz na cidade impacte positivamente naquilo que as pessoas estão vivendo lá, porque elas estão vivendo lá pura dificuldade, né? O que elas vivem lá é só dificuldade, né?
A única coisa que elas têm que não é dificuldade é a natureza, né? A natureza e o estilo de vida delas. Então, você viver aquilo durante uma semana, 10 dias, 15 dias, às vezes é o tempo que a gente passa lá, é uma coisa assim do outro mundo, sabe? Poder viver com aqueles, né, com aqueles indígenas, com aqueles ribeirinhos, pessoas muito simples, né? Pessoas que às vezes muitos nem identidade não têm ainda, né? Não conseguiram chegar na cidade para fazer a identidade deles muitas vezes, né? E poder vivenciar isso e perceber o que os governos, e aí não vou entrar em partidos, mas o que todos os governos, ao longo de todas esse, né, desde lá de 1800 e pouco, quando foi a primeira colheita da borracha, foi feita a primeira borracha natural, né, o que os governos têm feito com essas pessoas ao longo desse tempo é uma coisa assim, muito ruim, sabe? Você enxerga uma coisa assim muito, a gente fica muito chocado. Eu fiquei muito chocado, sabe? Participar daquilo e dizer assim, nossa, o que eu estou fazendo na cidade, né? Estou usurpando, o que eu estou usurpando da terra e estou trazendo para cá de bom para essas pessoas, né? Então esse momento foram momentos assim, todas as vezes que eu vou para lá são momentos muito interessantes, assim, de uma vida completamente diferente, de conversar com aquelas pessoas, de entender delas o que é vida, o que significa a vida para elas, né? E o que elas esperam da vida delas e o que elas esperariam das pessoas que estão na cidade, né? Porque elas acham que as pessoas que estão na cidade podem resolver todos os problemas delas, né? E, na verdade, quando a gente volta para a cidade, a gente vê que a gente está só aumentando os problemas delas, né? Então, como é que a gente faz esse encontro dessas águas aí, né? Para poder fazer uma vida mais justa para essas pessoas, né? Não só para as pessoas, mas para todo o ambiente, para toda a natureza que vive, que habita aquele espaço ali deles, né? Então, esses momentos são muito ricos para mim.